Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre gramática e hoje vamos falar sobre o número dos substantivos, ou seja, se o substantivo é singular ou plural e como fazer isso em português. O que eu quero pedir para vocês? Dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, por favor, porque isso nos ajuda, dá aquele boost, dá aquela alegria. E eu também quero pedir, por favor, para que você ative a legenda caso você ache necessário, tá bom? A gente tem legenda em um monte de língua. Eu tenho certeza que a sua língua está incluída, ok? E aí você também dá uma moral para o trabalho da Ju, porque é a Ju que faz as legendas para mim. Substantivo no singular e plural. Vamos começar. Então aqui a gente tem uma pequena definição, tá? Na língua portuguesa, os substantivos podem estar no singular ou no plural. Vamos aprender? Vamos lá. Ó, de maneira geral, o plural é uma boa notícia em português, tá? A gente só coloca S. Colocou S e fez o plural. Tem exceção? Tem exceção. Vamos ver a exceção? As exceções? Sim, vamos ver as exceções. Mas de modo geral é só colocar S. Então a gente tem uva, uvas. Mesa, mesas. Banana, bananas. Cristão, cristãos. Tá? Facinho, só colocar S. Agora vamos começar aqui a entrar pelas exceções. Quando a palavra termina em ão, o plural dela fica em ões. Ões. A grande maioria dos substantivos que terminam em ão, o plural é ões, tá? Agora, observe isso aqui, a grande maioria, a gente tem exceções, tá? Então, olha só. Verão, verões. Botão, botões. Lição, lições. E canção, canções. Ok? Tranquilinho até aqui, né? Agora, vamos ver aqui uma exceção. Algumas exceções. Tem vezes, quando a palavra termina em ão, a gente vai fazer o plural em ães. Ães. Então, olha só. Cão, cães. Alemão, alemães. Pão, pães. Capitão, capitães. Tá legal? Quando é que eu vou saber? Quando é ões e quando é ães? Infelizmente, eu não sei uma regra, né? Se alguém souber e quiser colocar aqui embaixo, para a gente saber quando é ões e quando é ães. O brasileiro, ele aprende na vida, tá? A gente vai fazendo erros quando a gente é pequeno, né? E vai aprendendo, vai sendo corrigido e vai aprendendo. Então, não é uma coisa que você precisa se preocupar demais. E quando você estiver escutando nativos, tome cuidado, porque tem gente que confunde também, tá? Se você aprendeu, por exemplo, que capitão é capitães, continue falando capitães, tá? Porque, por exemplo, tem gente que fala capitões, né? Tem gente que, em vez de falar cristãos, fala cristões. É comum, né? Esses erros, porque realmente é uma regrinha difícil, tá? Mas, pouco a pouco, a gente vai guardando. Depois, a gente tem, ó, quando a palavra termina em R, Z ou N, R, Z ou N, a gente faz o plural acrescentando ES. Então, isso aqui é tranquilo, né? Mar, mares. Giz, gizes. Açúcar, açúcares. Abdômen, abdômenes, tá? Esse abdômenes aqui, para ser muito honesta contigo, e meio que te animar como um estrangeiro, eu aprendi aqui com vocês, tá? Eu falava errado esse plural, eu falava abdômenes, tá? Acho que era assim que eu falava, agora nem sei mais, eu acho que era abdômenes. E na verdade é abdômenes, tá? Abdômenes. Então, fica tranquilo, a gente tá aprendendo com a vida, tá? Depois, quando o substantivo é terminado em ao, el, ou u, a gente substitui o L pelo is. Então é mais tranquilo. Terminou em ao, el ou u, a gente substitui e põe is. Móvel, móveis. Animal, animais. Papel, papéis. Farol, faróis.
animais, papéis, faróis, né? Facinho, essa aqui não é tão difícil. Agora, a gente tem uma coisa interessante aqui, ó. Ele fala assim: substantivos oxítonos terminados em -io substituem o L pelo S. O que isso quer dizer, né? Então, caso você não seja familiarizado com essa questão de oxítono, paroxítono, eu vou aqui dar um resuminho para você, para fazer com que isso fique mais fácil, tá? Em português, a língua portuguesa, a gente pode dividir em sílabas. Ou seja, o que são sílabas? São pedacinhos. A gente divide a palavra em sons mais curtos, tá? E conforme a gente vai, a parte que a gente entona, a gente chama de oxítono, paroxítono ou proparoxítono. Então vamos ver com calma, vocês vão entender. Ó, a palavra canil, ó, canil, 2 sons. Civil, 2 sons. Fuzil, tá vendo? Barril. Agora, além dela ter 2 sons, que aqui nesse caso, né, as palavras tinham 2 sons, o que importa aqui pra gente é que o último som é o mais forte. Isso é o que importa, tá? Para essa regrinha. Então, a gente tem aqui, ó, canil. Eu falo canil, eu não falo canil. Eu falo canil. O mais forte é o último. Por isso que se chama oxítono. Oxítono é quando o último som é o mais forte. Civil, tá? Ó, eu falo civil, eu não falo civil. Fuzil e não fuzil, né? Barril e não barril. Então, por causa que termina em -io e o último som da palavra é mais forte, eu faço o plural tirando o L e colocando o S, tá? É assim que a gente faz. Então, eu tenho, ó, canil, canis, civil, civis, fuzil, fuzis, barril, barris, canis, civis, fuzis. Continuando agora, vamos lá então. Agora a gente tem substantivos paroxítonos terminados em -io, substituem o -io por -eis. Olha só. Então lembra que eu ensinei o que era oxítono, ou seja, o último som é o mais forte. Agora a gente tem o paroxítono. O que significa ser paroxítono? Significa que o penúltimo som é o mais forte, tá? Não é o último, é o antes do último, o penúltimo. Então nessas palavras aqui, ó, eu vou falar pedacinho por pedacinho, sílaba por sílaba. Agil, difícil, útil, réptil. Deu para pegar? Então olha só, repara que em todas essas palavras, o penúltimo som, a penúltima sílaba é a sílaba forte, é a que a gente entona mais. Então eu falo ágil e não agil, difícil e não difícil, útil e não útil. Deu para entender? Então, ágil, ágeis, difícil, difíceis, útil, úteis, réptil, répteis. Ok? Deu para entender? Parece complexo, mas não é, né? É bem... tem uma regra clara, né? O que nos ajuda bastante. Depois a gente tem alguns substantivos que são formados por palavras unidas por hífen, que podem ir para o plural. Todo mundo junto, todas as palavras, ou somente uma das palavras. Só para esclarecer, ó, hífen é esse tracinho aqui, tá? Isso aqui é um hífen. Então, olha só. Couve-flor vira couves-flores. Guarda-roupa vira guarda-roupas. Obra-prima vira obras-primas. E quarta-feira, quartas-feiras.
A má notícia aqui é que a gente não tem uma regra, diferente lá da anterior. É meio que no convívio, no dia a dia. Pelo menos não uma regra que eu conheço. Se alguém estiver assistindo, conhecer, quiser deixar aqui no comentário, eu agradeço bastante. Mas eu aprendi na vida. Eu aprendi crescendo, acertando, errando, sendo corrigida. É normal, tá? Não é uma regra assim clara, infelizmente. Depois a gente tem o plural, que é formado por palavras que se ligam por preposição. O que é preposição? De, do, da, em, no, na, com e assim por diante, tá? A gente tem várias palavras de preposição em qualquer língua, né? Na maioria das línguas. Na maioria das vezes no Brasil é de, do e da, tá? Que formam essas palavras. Quando a gente tem uma palavra que tem preposição, é uma boa coisa. Por quê? Porque a gente sabe que só a primeira palavra vai receber plural, tá? Então, por exemplo, ó, água de colônia vira águas de colônia. Chapéu de sol vira chapéus de sol. Estrela do mar vira estrelas do mar, tá? Outra coisa interessante aqui, ó. Chapéu, o plural de chapéu é chapéus, tá? Chapéus. É muito comum a gente encontrar gente que fala chapéis, tá? É uma irregularidade, não tá correto não. O certo é falar chapéus, tá? Então, mesmo que você ouça algum nativo alguma vez fazendo esse errinho, fica firme com os seus chapéus, tá? Porque é o correto. Gente, com isso a gente terminou a aula de hoje. Eu sei que ela foi um pouquinho mais densa, mas eu espero poder ter ajudado você a aprender um pouquinho mais de português. O que eu quero pedir mais uma vez? Que se você assistiu até aqui, não deixe de deixar o seu like, seu dislike, caso você não tenha gostado, deixar seu comentário, se inscrever no canal, porque isso nos ajuda, né? Fortalece aqui o projeto e nos anima a fazer mais aulas para vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!